O presidente americano disse que, se não houver um acordo, coisas muito ruins vão acontecer. Analistas apostam numa guerra nas próximas horas, se o Irã não ceder às pressões. As conversas de negociações entre o Irã e os Estados Unidos que aconteceriam na sexta-feira, 6, em Istambul, foram canceladas pelo governo americano porque o Irã se recusa a discutir os termos colocados por Washington para que haja um acordo. O representante do governo Trump, Steve Witkoff, que participaria do encontro com os iranianos, se está no Oriente Médio, foi convocado para retornar imediatamente aos Estados Unidos. Witkoff disse que o abismo entre os dois países é imenso e, por isso, não há como construir ponte para o diálogo. O Irã pretendia restringir a negociação somente à questão nuclear. Outros pontos, como mísseis balísticos e financiamento de organizações terroristas, não estavam à mesa de negociação. O país também exigiu que o local do encontro não fosse mais na Turquia, mas em Omã. Logo após o anúncio do cancelamento, o porta-voz do regime iraniano disse que o país está pronto para negociar apenas o programa nuclear e finalizou afirmando que a insistência dos americanos em discutir outros assuntos colocavam em risco qualquer tipo de negociação. O Irã exigiu que as negociações ficassem restritas apenas ao estoque de urânio enriquecido que já passou de 400 quilogramas. O interesse americano e israelense era expandir as conversas a outros termos, mas o Irã se recusa até mesmo ao que considera um direito de continuar o enriquecimento de urânio, enquanto os americanos insistem na interrupção completa dos planos nucleares do país. Os Estados Unidos também exigem que o Irã aceite a inspeção completa do programa nuclear que cooperem com as visitas de inspetores da Agência de Energia Atômica Internacional, inclusive com as revistas inesperadas. Sobre os mísseis balísticos, os Estados Unidos também estabeleceram algumas condições e limites na quantidade de mísseis produzidos pelo Irã, no número de lançamentos, alcance de voo e, sobretudo, na supervisão e monitoramento que possa garantir que o regime não engane o mundo e produza mais mísseis do que permitido. Os ayatollahs já deixaram claro que, em nenhuma circunstância, irão debater sobre este assunto que consideram de segurança nacional. Para Israel, este é um ponto crucial que é visto como uma ameaça existencial e uma linha vermelha. O terceiro e último termo colocado por Washington ao Irã é o cancelamento da assistência militar e financeira do regime a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Mas tanto os americanos como os israelenses acreditam que esta questão é extremamente difícil de ser imposta, porque o Irã poderá contornar as restrições de várias maneiras, como oferecer pagamentos através de caridades a organizações religiosas que, em parte, podem cooperar ao financiar grupos radicais. Resta apenas a opção militar. Outro motivo para os Estados Unidos cancelarem o encontro com os iranianos foram as duas provocações que a Guarda Revolucionária realizou ontem no Golfo Pérsico. A primeira foi a aproximação de um drone militar ao porta-aviões Abraham Lincoln, que está navegando a 800 quilômetros do Irã. Logo depois, duas lanchas militares que tentaram interromper o trajeto de navio petroleiro com bandeira americana no Estreito de Hormuz. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o presidente Donald Trump preferiu cancelar as conversas após os dois incidentes e a recusa do Irã em discutir outros termos para um acordo foi a gota d'água para o cancelamento. Nesta quarta-feira, 4, numa entrevista à rede Fox News, Trump disse que, se não houver um acordo, coisas muito ruins vão acontecer. Analistas acreditam que se a recusa do regime em negociar se estabelecer, um ataque americano contra o Irã poderá acontecer em até 48 horas. Novo START é pilar da ordem mundial. Seu desmantelamento é perigoso, afirma analista. O novo START, que limita o número de ogivas nucleares e sistemas de lançamento estratégicos implantados pela Rússia e pelos Estados Unidos, expira nesta quinta-feira, 5. A chancelaria russa expressou anteriormente seu pesar pela abordagem de Washington de ignorar a ideia russa de ambas as partes de estenderem o tratado por um ano. A extensão do tratado Novo START é importante para o mundo inteiro, afirmou o proeminente político tailandês comentarista político internacional Mingus Jiralaya Sputnik. As pessoas na Tailândia e em toda a região da Ásia-Pacífico estão muito esperançosas de que as limitações contidas no Tratado Novo START sejam prorrogadas no formato proposto pela Rússia, ressaltou o analista. Mingus Jiralaya classificou o Novo START como um pilar da ordem mundial que é perigoso desmantelar, mesmo em meio à transformação em curso do sistema mundial.
A ausência de tal pilar acarreta a possibilidade de uma catástrofe global, alertou o analista. Expiração do Tratado Novo START pode facilitar diálogo entre Rússia e Estados Unidos, diz especialista. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou anteriormente, em comunicado, que a Rússia parte do princípio de que as partes do Novo START não estão mais vinculadas a quaisquer obrigações e declarações simétricas em virtude da expiração do tratado. Com a suspensão do Tratado Novo START em fevereiro de 2023, a Rússia declarou sua intenção de aderir voluntariamente aos limites quantitativos centrais para armas estabelecidos pelo tratado até sua expiração em 5 de fevereiro de 2026, destacou o comunicado. A Rússia pretende agir de forma responsável e equilibrada, desenvolvendo sua política com base em uma análise da política militar dos Estados Unidos e da situação geral na esfera estratégica, segundo o comunicado. Não esqueça de dar o like, que voltaremos em breve com novas atualizações sobre a guerra contra o Irã.